Passa por cima, desculpe ter voltado aqui, peço desculpa a pedir o microfone de volta, mas nós somos as pessoas que estão mobilizando, discutindo, debatendo, construindo soluções para as favelas, dentro das favelas, né? E a gente não pode, em hipótese nenhuma, ignorar uma pergunta tal qual essa: como é que vocês fazem com o tráfico? Tá? A gente não pode ignorar, não nesse espaço. Não nesse espaço. A gente tem nossas estratégias dos silenciamentos e das falas em lugares oportunos e o que não vai comprometer e colocar em risco a vida de ninguém. Mas a gente tem que colocar nesses espaços, que considero que são espaços seguros, colocar que esse poder, primeiro, que ele não é paralelo, ele é um poder que está na estrutura do Estado. E o Estado tem um papel fundamental da permanência dessa situação que se encontra. E segundo, é que sobra para todos nós que estamos dentro das favelas para fazer as mediações que o poder público não pode fazer, oficialmente, né? Faz de uma outra forma, que não é o papel do poder público. Quando eu estou falando que a gente tem um problema de segurança pública, a gente não tem política de segurança. A gente não tem política de segurança. A gente tem policiais que fazem operações nas favelas. Mas política de segurança de um ambiente seguro, eu acho que as ações ambientais proporcionam muito mais ambiente seguro, no caso ambiental, do que a política de segurança pública. Mas somos nós que temos que fazer falas, diálogo, viabilizar, comunicar, para que as coisas aconteçam. Senão elas não acontecem. Isso precisa estar bem claro. E é bom de separar sobre duas formas de se pensar esta relação. Nós todos convivemos com o tráfico. E conviver quer dizer que você vai passar, vai estar com arma, você vai cumprimentar, vai falar, porque você conhece desde criança, desde quando nasceu. Você quer saber da mãe dele, como é que está. Isso é convivência. Outra coisa completamente distinta, para não nos colocarem nesse lugar, né, de pactuação com o tráfico ou alguma coisa nesse sentido, a gente não somos ligado ao tráfico. Então isso é muito diferente entre convivência e conivência. Nós não temos conivência com o tráfico. Agora a gente tem convivência com o tráfico. Ele está lá no território, está vivendo, está lá, existe. E não é culpa nossa o contexto socioeconômico, político, ambiental, cultural que se encontra no território. Isso é um problema de falta de políticas públicas históricas. Obrigado. Bom, gente, vou tentar também ser sucinto. Tem 3 questões que me parecem mais direcionadas para mim aqui. Uma sobre o financiamento. De fato, é um desafio o financiamento, especialmente para a inovação. Eu não posso falar pelo BNDES, pela Caixa. Enfim, evidentemente que eu entendo essa questão. Mas eu acho que é importante uma reflexão sobre isso, porque nós temos, aí falando enquanto governo federal, o papel de induzir políticas em outros níveis de governo. A disposição agora, acabamos de anunciar e selecionar o novo PAC, né, investimentos bastante expressivos, e que inclusive permitem algum nível de inovação e implementação de algumas dessas ações que a gente discutiu aqui. Eu acho que um desafio, e a SBN, esse debate que a gente está trazendo aqui, é da gente também implementar a SBN em obras de infraestrutura ditas convencionais, né? Quer dizer, nós vamos esperar um edital SBN para fazer SBN. SBN não é uma especificidade, é uma técnica que você pode implementar em obra de saneamento básico, em obra de contenção de encosta. Então o desafio é um pouco também a gente, nós acabamos de anunciar, Luiz, 1,7 bi, 1,6 bi em obras de contenção de encosta. Uai, tem financiamento a fundo perdido, é o orçamento geral da União aqui. Quase tudo, né? Tem uma parte ali de financiamento, mas quase tudo é orçamento geral da União.
Então é preciso também induzir que os municípios, que os governos estaduais, a própria sociedade civil está à disposição de contribuir com isso, né? O Alan deu um exemplo importante aqui de como o plano popular lá do Alemão foi importante para o município apresentar uma proposta para o PAC. Quer dizer, a sociedade civil também está preparada, ou está se preparando para ajudar nisso. Então, às vezes a gente também é importante que a gente busque caminhos que não estão necessariamente dados, mas que podem ser construídos, né? Então, essa sobre o financiamento. Infelizmente, eu não posso responder pelo BNDES, pela taxa de juros do BNDES ou da Caixa, que me parece, de fato, ser difícil, né? Mas eu acho que também existe isso, e nós estamos falando lá da condição de costa, mas também tem obra de drenagem, tem outros tipos de financiamento do governo federal, de disposição orçamentária do governo federal, que o município pode apresentar uma proposta que seja adaptada à solução baseada na natureza, por exemplo, né? Então esse é um desafio mútuo aí. E outras possibilidades, né? A gente falou do edital, tentar também bater em outras questões que apareceram. O edital que nós vamos lançar, ou pretendemos lançar o quanto antes, junto com a MMA, com outros parceiros também, né? Evidentemente que a sociedade civil será chamada para a construção desse edital, para pensar o modelo, para pensar também a participação social nesse edital e pensar em como ele se torne acessível, né, para quem vai executar. E aí acho que isso envolve, evidentemente, a participação da juventude, a participação dos agentes coletivos organizados, das mulheres, dos movimentos de moradia e assim por diante. Acho que isso para nós, é absolutamente central, né? Aí, entrando nisso, quer dizer, os movimentos que ocupam uma área e aí fazem uma horta, fazem uma cisterna, fazem um poço, fazem enfim, tratamento de água, fazem microdrenagem, né? Eles estão fazendo SBN, é evidente, né? De novo, a SBN não é uma política pública elaborada num laboratório, num escritório, num gabinete, né? É a sistematização de experiências existentes, muitas vezes menos complexas do que as grandes obras de engenharia e muitas vezes também mais efetivas do que essas obras, mais resolutivas do que essas obras. Então, evidentemente que os movimentos sociais, e aqui a prova, as experiências que foram trazidas aqui mostram que sim, né, os movimentos sociais fazem SBN há bastante tempo, e a coisa da sigla, né? Então a gente complexifica uma coisa e distancia de experiências que são concretas, que a gente já está fazendo. Por isso que eu acho que é legal esse momento, né? Eu acho que é importante sim a gente se apropriar da sigla, se apropriar do debate que está sendo feito na Alemanha, né? Porque é o que a gente está fazendo aqui, é a solução que a gente está fazendo e é a política pública que está incorporando isso, se integrando a esse debate. E aí eu confesso, Edson, que eu não sei como os alemães dão essa resposta. Eles provocam uma discussão sobre a emergência climática do ponto de vista global há bastante tempo, pela descarbonização há bastante tempo, né? E a resposta que o Sul Global tem dado é: bom, vocês fizeram a revolução industrial, acabaram com as reservas de carvão de vocês e agora vem falar que a gente tem que preservar a Amazônia. Tem alguma coisa de errado, não está certo nisso daí, né? Evidentemente que o Norte Global tem muito mais a aprender com o que a gente constrói, que construiu milenarmente, do que a ensinar, né? Então isso é importante. Agora, é óbvio que também é uma pauta global, a gente não pode fugir disso, né? Foi culpa da colonização? Muito provavelmente 80%, sem dúvida, desse processo predatório que segue durante os séculos. Mas nos atinge, é um problema nosso também, né? Então nós precisamos também ajudar a dar respostas. E as nossas respostas são prioritariamente também os chamando a responsabilidade de combater a desigualdade social, né? Então acho que passa um pouco por aí. Por último, a questão dos projetos que são legais, são bonitos, mas que não duram, que não permanecem, etc. Eu acho que isso é um grande desafio constante, mas isso é o que mais me motiva, não o que me desmotiva.
Me motiva saber que existem projetos que eu posso buscar, que são experiências que eu posso replicar. Isso me motiva profundamente. Isso de construir rede, isso de construir trocas que eventualmente estariam perdidas lá numa comunidade, mas que agora não estão mais, né? Porque o Cassiano trouxe, porque o Alan trouxe. Opa, vai chegar lá em São Paulo o Teto Verde. Se não tinha chegado ainda, vai chegar lá agora. Então, é relativo também isso de não ficar. Eu acho que tem uma responsabilidade do poder público, que nós precisamos construir a efetivação. Né? Se tem uma coisa que eu estou aprendendo é isso, nós temos a responsabilidade de disputar esses espaços. Não dá para cobrar de quem nunca viveu, quer dizer, claro que dá, temos que fazer isso, mas não dá para esperar muito, mesmo cobrando, de quem nunca vivenciou isso e não prioriza isso, que construa uma política pública. É preciso que a gente dispute esses espaços, é preciso que a gente construa secretarias como a de periferias e outras, ministérios e outros, que sejam pautados pela experiência vinda do território. É isso que vai fazer com que a coisa permaneça, que a prioridade seja essa, que o orçamento seja investido nisso. Não é esperar que quem nunca fez, quem nunca pensou, quem nunca investiu, vai investir de uma hora para outra. É essa disputa que nós precisamos fazer. É isso, gente. Obrigado. Bom dia para todo mundo. Eu posso ficar em pé, né? Sou professora, não consigo falar sentada. Então, eu acho que os projetos... Veja bem, isso não é um dado, é só um achômetro. Eu acho que os projetos não permanecem, não ficam, porque eles são pensados de fora para dentro. Eles ficam lá, dentro da sala deles, com ar-condicionado, e aí fazem morar carioca, morar feliz, sorrindo feliz, cidade alegre, cidade disso, cidade daquilo. E aí constrói um monte de degrau, um monte de coisa que eles acham que é importante para a gente. Veja bem, eu sou professora de filosofia, agora eu ingressei num curso de antropologia, porque toda vez que a gente precisa de um laudo ou um contralaudo, a gente tem que pedir a outra pessoa de fora para fazer. Então houve a necessidade de estudar para fazer isso. Toda vez que eles falam por nós, nós ficamos sem representatividade. Veja a mesa. Difícil ter uma mulher. Por que é difícil se a agricultura é feita por mulheres? Desde sempre. Nós somos a maioria da população. Então nós estamos sempre nessa contramão. Eu também acho que a favela está dando um jeito muito legal. É muito mais, ou comum pelo menos, a gente falar isso dentro da favela do que ter essas discussões fora dela. A outra coisa, que quando eu falo fora, de fora para dentro, a maioria dos discursos as pessoas se apropriam de temas e coisas que eles não têm conhecimento ou vivência. Eu me deparo com pessoas que falam, eu moro em frente à Rocinha. Morar em frente à Rocinha não é morar na Rocinha. Morar em São Conrado é diferente de morar na Rocinha. Então, cada um de nós, a gente tem as especificidades do nosso território e vamos falar enquanto isso. Veja bem, olha como estava lotado aqui e olha agora. As pessoas que fizeram a pergunta já foram até embora. Está aqui anotada a cola para responder, mas as pessoas foram embora. Falando do banheiro seco. O banheiro seco, o teto verde, desculpa. O teto verde, ele é isolante térmico, acústico, ele trata o psicológico das pessoas e ele ajuda com as abelhas e com os pássaros que fazem essa transição. E sem falar que ele retarda a chegada da água da chuva lá embaixo. Agora, veja bem, eu sei disso e vocês acham que o governo não sabe? É porque existe uma política de adoecer a gente. E isso é inegável, porque toda vez que a gente vai falar sobre isso, vocês estão de mimimi, vocês são pobres e bababá. Não existe essa política, porque se existe uma coisa facílima de fazer, como o teto verde, e não é feito, por quê? Entende? Quando a gente começa a pensar sobre isso, a perspectiva da gente vai mudando sobre o que eles nos dão e o que a gente tem para oferecer a eles. Porque, na verdade, a gente está aqui, ó, numa exposição, Morro da Favela Providência de Canudos, falando da primeira favela do Brasil. A
A favela, ela não é o problema social, ela é a solução que o governo não deu para aquelas pessoas e eles começaram a fazer a favela. E hoje se discute, Militão, que bom te ver. E hoje se discute que nós somos um problema. Hoje a gente estava falando aqui que a favela polui mesmo quando a gente não polui. Olha quantos exemplos aqui de todo mundo trabalhando dentro de uma comunidade. E toda hora a gente encontra pessoas falando que nós estamos poluindo. Sabe por quê? Porque a gente polui o visual deles. Eles não querem nos ver. E parece que eu estou sendo uma pessoa agressiva falando isso. Não, é porque eu estou falando de uma política que eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir sobre isso. Vamos lá, do poder paralelo. Do poder paralelo, se eu tivesse algum problema, eu não ia falar também, né? Mas eu não tenho. Eu não tenho. Eu sou a tia... E como eu sou conhecida como bruxa, eles têm medo. Então, essa é a parte boa de viver lá dentro. Eles não mexem comigo. Na boa, não mexem. E se alguém mexer, se eu falar alguma coisa, tia, se a senhora souber quem é, fala pra gente. Não tem problema. Mas eu tenho problema com a polícia. E isso, tive poucos também, não tem muitos, porque eles também ficam com medo. Mas, e eu não faço nada com ninguém, juro pra vocês, nunca tive uma briga de rua. Nunca tive uma briga, mas eles têm medo por conta das ervas, por causa de bruxaria, essas coisas todas no imaginário deles. E aí, eu acabo me dando bem e eu não tenho problema. Eu não peço autorização, nem à polícia, nem ao bandido, para fazer nenhum evento no projeto, nem na minha casa. Veja bem, nenhum dos dois. E se der merda com a Globo, CBN, quem vem fazer a matéria? Que bom! Eles precisam presenciar o que a gente vive. Não peço. Então, acabo tendo alguns comentários, tipo, tinha que falar. Eu não tenho que falar. Porque ninguém que mora em Botafogo dá satisfação do que vai fazer dentro da sua casa. Ninguém que mora no Jardim Botânico dá satisfação do que vai fazer dentro da sua casa. Por que que eu tenho que dar satisfação do evento que vai ter no projeto ou quem eu vou receber na minha casa? Eu não dou. Mas entendendo o seguinte, isso é a minha experiência. Cada um aqui tem uma experiência diferente. E aí, para terminar minha colinha, que era das coisas que me competia, a gente precisa falar sobre esse Rio de Janeiro que a gente está falando aqui, que ninguém fala. O Rio de Janeiro é conhecido como uma cidade verde, que também é uma mentira, é uma injustiça, porque ele é verde nos bairros ricos, nos bairros onde as pessoas podem pagar isso, nas periferias ele não é. E o poder público, de novo, ele decide quem pode conviver e quem pode morar com o lixo do outro. Isso acontece em Gramacho, em Seropédica. Ele entende que no Leblon, o cara não pode nem tirar o lixo dele, que ele tem um empregado para tirar o lixo dele. Ele não pode conviver com lixo, mas a população de Gramacho ou de Seropédica pode. O nome disso é injustiça ambiental. E a gente precisa falar sobre isso e ir para casa com essa noção de que a gente vive isso e que a gente não presta atenção nessas características. Por que que eles não fazem um lixão na Barra? Por que que eles não fazem um lixão na Lagoa? Aquela população não pode conviver com lixo, nós podemos? A área de recuperação do Providência Agroecológica é uma área que era lixo. O Maurício, o Luiz Torres, que é a pessoa que fez os textos aqui, que é o historiador aqui, eles chamam aquele lugar de lixão a vida toda. E hoje é uma floresta produtiva, é uma escola de educação ambiental, e a gente fica convivendo com isso como se fosse normal. É normal você botar uma roupa legal para ir na Zona Sul e no seu bairro você ficar do jeito que quer, de qualquer jeito. Porque está tão institucionalizado na gente que a gente naturalizou esse tipo de problema. A gente naturalizou essa coisa. E tem um rapaz que falou aqui, não estou vendo ele também, que ele não conhecia parte dos projetos. E aí é isso, a gente está aqui na Providência, no centro da cidade, fazendo projeto, e ele também não conhece a gente. Entende? Não adianta a gente ficar falando só para vocês, porque a gente está falando para os convertidos. Vocês já são da vibe. Como é que a gente faz para furar essa bolha? Eu não sei, eu não tenho a resposta. Eu não tenho resposta para tudo. Esse é só o meu achômetro, tá bom?